Você costuma ouvir podcast? Hoje nós vamos falar de um podcast super interessante chamado Expresso Ilustrada, um podcast cultural da Folha. Sugestão aqui do nosso amigo Humberto Alves. Tudo bem com você, Humberto? Tudo jóia com vocês. É um prazer estar aqui novamente, trazendo um pouco dos meus gostos culturais, né? Legal, Humberto. O prazer é todo nosso. E a gente vai falar, né, de uma dica diferente. Eu acho que a gente nunca deu dica de podcast aqui no Conexão Unipam, primeira vez. E eu quero que você conta pra gente um pouquinho, né, a respeito aí da sua escolha do Expresso Ilustrada, do que se trata esse podcast, o que a gente encontra nele, Humberto? Então, na verdade, eu sou bem conservador, eu fui muito conservador em relação a podcasts. Comecei a escutar agora na pandemia mesmo. E eu resolvi trazer esse porque foi meio que minha porta de entrada, né? Foi um podcast que eu escutei, gostei muito, e daí em diante eu comecei a ter mais esse costume. O Expresso Ilustrado ele é um podcast, como você já disse, né, de cultura da Folha de São Paulo. E ele é muito legal porque ele quebra um pouco do paradigma que a gente tem a respeito de cultura. A gente está muito acostumado a ver cultura só como a cultura erudita, né? Os grandes escritores, artistas que estão aí com o seu nome marcado na história, né? E às vezes a gente não olha para a cultura regional, para determinados, sei lá, ritmos musicais que a gente acaba menosprezando. E esse podcast trabalha muito com isso, com essa questão de realmente pegar tudo que é cultura, seja cultura erudita ou seja cultura inútil, tudo é trabalhado ali naquele momento, né? E a gente acaba sendo surpreendido, né, por alguns assuntos, algumas coisas que a gente tem muito preconceito, a gente nem fala assim, nossa, que coisa horrível, né? Como assim isso faz sucesso? E a gente acaba entendendo o motivo por trás, né? O porquê que existe aquilo, qual que é essa manifestação cultural e por que que ela é tão importante, né, Humberto? Sem dúvida. Eu, particularmente, já tive dia de estar escutando o Expresso Ilustrada e, de repente, eu estou escutando um podcast falando do Ney Matogrosso e de toda a trajetória dele na música e, logo em seguida, escutar um podcast falando do João Gomes, que canta essas músicas de vaquejada que estão super em alta agora, né? E aí você vai entender tudo que está por trás daquilo, quais são as referências dessa pessoa, como que essa música impacta na vida da sociedade, aonde aquela pessoa vive, aonde ela está localizada. E isso é muito legal. Eu, por exemplo, tem um episódio que fala a respeito da culinária de São Paulo. São Paulo é uma cidade que tem muita essa mistura, essa miscigenação, e eles abordam vários pontos da culinária de São Paulo para comemorar o aniversário de São Paulo. E são coisas que, às vezes, para o turista a gente já está acostumado, mas tem outras que também são mais de quem mora lá realmente. Então você começa a conhecer um pouco melhor aquele lugar, mesmo sem ter ido, né? Legal, isso é interessante, né? A gente faz uma viagem e hoje em dia, né, na pandemia, muita gente fechada, então é legal você dar uma viajada aí por vários lugares do Brasil, falando da cultura aqui do nosso país. E esse podcast, ele é apresentado pela Carolina Moraes e pelo Lucas Breda, né? E eles sempre trazem convidados. Eu queria que você falasse um pouquinho de como que é essa participação, essa interação, né, que acontece no podcast, por favor, só para o pessoal ter uma noção. Essa interação ela acontece de forma muito natural, né? Porque o podcast ele é todo levado na conversa e você sente que você realmente faz parte daquele momento, que você realmente está dialogando com aquelas pessoas. E eles sempre trazem convidados que têm uma expertise naquele determinado assunto. Então, às vezes, você vai falar de determinado artista e eles trazem alguém que dedicou a vida inteira a estudar aquele artista e que vão trazendo, essas pessoas elas vão trazendo curiosidades que às vezes a gente não tem a mínima noção, né? Então, quando você tem um programa falando só sobre Fausto Silva, você descobre coisas do Faustão que você nunca imaginaria, né? E isso é muito divertido. Você começa a sentir que aquelas pessoas elas estão mais próximas de você, porque parece que desmistifica aquela coisa de que o artista ele está em outro lugar. E não, você começa a ver eles de fato com essa questão de serem pessoas normais como a gente, né? É legal você falar assim, ô Humberto, porque às vezes a pessoa fala assim, ah,
um podcast de cultura, né? Nossa, deve ser super erudito. E a gente está comentando aqui justamente isso. É um podcast para qualquer pessoa ouvir, para qualquer pessoa ficar interessada, né, em assuntos que ela nunca imaginou que ela ia estar ali consumindo, né? É esse o lance desse podcast. Não, é totalmente esse o lance, porque ao mesmo tempo que você tem alguns episódios falando de artistas renomados, né, como eu disse, eu lembro de um episódio que falava sobre a nudez no teatro virtual durante a pandemia. É um assunto totalmente aleatório, vamos dizer assim, mas que é encarado de uma forma muito divertida e que você começa a enxergar como as coisas acontecem, até mesmo coisas que parecem longe do nosso universo, né? É, legal. E tem dica de livro, de série, de TV, então é tudo que envolve aí, né? Quando a gente pensa em cultura, tem então nesse podcast. E é curto também, né, Humberto? Que é legal, porque às vezes as pessoas não querem algo muito longo, que é só ali no prazo de ir para casa, ou tá lavando uma vasilha, você vai ouvir. Então isso também, né, chama a atenção. Não, é super tranquilo de escutar, é muito gostoso e é muito curtinho. Então você vai escutando, se você não ficar de olho, você já viu vários episódios ali de uma vez, né? E é muito legal porque se você acompanhar semanalmente, tudo que tem de novidade assim no mundo eles vão levando. Então, quando tem Grammy, eles fazem um episódio dedicado àquilo. Aniversário da Amy Winehouse, eles fazem recapitulam, né, toda a história da Amy Winehouse, sobre a carreira dela, ela como pessoa. Então, sempre que tem algum acontecimento marcante, vamos dizer assim, você também tem episódios que falam a respeito. Então, é legal, porque ali você consegue ver a opinião de outras pessoas, às vezes, sobre algum evento, alguma coisa que aconteceu e que você também assistiu, que você gostou, que você tem a sua opinião formada, você acaba escutando outras opiniões e vai mudando a sua forma de pensar também, né? Legal, então tem sempre aquela contextualizada, né? Então, pessoal, são episódios aí de até 35 minutos. Toda semana tem episódio novo, então vale a pena vocês conferirem aí a dica do Humberto. Eu agradeço muito pela sua participação, eu adorei, viu? Muito obrigada, Humberto. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui, né, com vocês de novo, né? E espero voltar mais vezes, trazendo mais dicas. Combinadíssimo, já tá aqui, ó, feito o nosso compromisso para próximas participações. Um abração, viu? Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau, até mais. E, gente, é nesse clima então que nós encerramos o Conexão Unipan de hoje. Obrigada pela companhia de vocês. Semana que vem voltamos com mais. Até lá!